Livro de Atos, capítulo 6. Versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou ler mais uma vez. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço neste momento maravilhoso que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro, Senhor, a cada coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela a descida do Espírito Santo, né? Após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ascensão dele aos céus. Vem a promessa que se cumpre em Atos capítulo 2. Vai nos falar sobre o manifestar do Espírito Santo entre o povo. E nos chama muita atenção um texto a qual nós acabamos de ler, porque no mundo que nós estamos vivendo está muito complexo, está muito dificultoso, não está fácil mais para ninguém. Nós observamos que os lares, quando nós começamos a visitar, há pessoas enfermas, há pessoas depressivas, há pessoas que sofrem com crises de ansiedade. Hoje, pessoas novas têm problema com pressão alta. Então, se observa que muitas dificuldades estão acometendo os lares das famílias de hoje em dia. E quando eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo, eu comecei a avaliar pessoas que andavam com Deus. Um exemplo, meu pastor presidente, Joaquim Lauro Cruzinho de Oliveira, ele era um homem que tinha um temor do Senhor. A gente passava perto dele, ele tinha as brincadeiras dele, o modo dele ser, mas era uma pessoa que você sentia Deus na vida daquele homem. E eu pensava comigo assim, é tão bom você ver pessoas cheias de Deus. É muito lindo você ver as pessoas que estão cheias da presença do Senhor. Até parece que eles não têm problema algum. Até parece que Deus, o nosso Senhor, Ele vai quebrando as correntes, vai tirando as algemas do caminho, e Ele vai sendo abençoado, derrubando as muralhas. Eu achava muito interessante, muito lindo de ver a forma desse homem. Até então a gente começa a mergulhar profundamente dentro da Bíblia. E a gente observa bem que não é só para um, e não é só para dois. É para todos que querem ser cheios do poder de Deus. Nós observamos que parece que é só um líder que é cheio do poder de Deus. Nós observamos, parece que é só aquela irmã de oração que é cheia do poder de Deus. Nós observamos muitas vezes pensando assim, é só a irmã do jovem lá que louva, aquela vez que é cheia do poder de Deus. E nós começamos a mergulhar profundamente dentro da Bíblia e começamos a entender que quem quer ser cheio do poder de Deus, os sinais lhe acompanham. Se tem gente aqui que quer ser cheio do poder de Deus, saiba-se de uma coisa: os sinais irão lhe acompanhar. Aonde tu passar vai ter milagre.
Aonde você passar, vai acontecer algo de extraordinário. Você vai profetizar na vida de alguém e o milagre vai acontecer. Tem que ser cheio do poder do Senhor. É entender que eu e você não somos lata vazia, a qual faz barulho e não acontece nada. A igreja de hoje em dia precisa de cristão cheio do poder de Deus. Precisamos ser cheios do poder de Deus. Precisamos ser cheios, que quando nós somos cheios do poder de Deus, nós não caímos em balela, nós não caímos em conversa fiada. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós não vamos por conversações, nós não estamos levados daqui para lá e de lá para lá, não. Ser cheio do poder de Deus é ver os milagres acontecendo na tua família, na tua vida, na tua casa, na vida do teu esposo, aonde você passar, é ver os milagres te acompanhando e pessoas dizerem: você é cheia de Deus. Eu comecei a imaginar o meu pastor, eu falei assim: meu Senhor, como esse homem é cheio de Deus, eu também queria ser. E para isso a gente começa a buscar. E quando nós lemos aqui que Estevão, ele era cheio de fé. Observa, cheio de fé. A Bíblia fala assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entende-se que Estevão agradava a Deus, porque ele era cheio de fé. Uma pessoa cheia de fé, ele fala assim: hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar. Uma pessoa cheia de fé fala assim: hoje está ruim, mas amanhã vai ficar bom. Uma pessoa cheia de fé, ele fala: a porta hoje está fechada, mas amanhã a porta vai se abrir. Uma pessoa cheia de fé, ele fala assim: hoje eu estou enfermo, mas amanhã eu vou estar curado. Uma pessoa cheia de fé, ele vê o pai dele na bebida, na droga, na prostituição, mas ele fala: amanhã ele vai estar liberto. Uma pessoa cheia de fé, ele vê que os milagres o acompanham. Uma pessoa cheia de fé, ele não se entrega, ele fala assim: não, a minha fé vai fazer com que essa noite eu possa passar chorando, eu posso passar em pranto, mas eu sei que pela manhã virá a alegria do Senhor. Só para o meu coração. É uma pessoa cheia de fé. Aleluia. Nós temos que estar cheios de fé. Como esse homem estava? Diz que ele era cheio de fé. É muito interessante essa palavra, porque nós vivemos pela fé. Ela dá um choque no nosso coração, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós deitamos, dormimos e levantamos e assim: eu tenho fé que amanhã vai ser um dia melhor. Nós vivemos pela fé. Não vivemos por dinheiro, não vivemos por ouro, por prata, mas nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé porque eu creio que um dia eu vou herdar o reino dos céus. E pela fé eu oro para que a minha família herde o reino dos céus, para que a igreja entre no reino dos céus. É fé, não é por vista. Observa para vocês verem. Quando havia aquela mulher corcunda à porta da sinagoga, porque ela não podia nem entrar dentro da sinagoga, a gente ficava lá de fora. Entende-se que os cultos aconteciam, mas aquela mulher, ela tinha uma fé, falou assim: eu não vou sair daqui enquanto eu não ser curada. Porque era uma mulher comum, uma mulher que andava perfeitamente. De repente ela não consegue olhar mais para cima e só começa a olhar para os pés, porque ela fica corcunda, fica travada. Passa em vários médicos, não acha solução.
Mas ela fala assim, eu não posso entrar dentro, porque estão me acusando que eu estou em pecado, porque eu era uma pessoa normal. Como eu não posso estar dentro, eu vou aguardar na porta. E eu tenho fé que um dia eu vou receber minha cura, porque os médicos disseram que não. Mas eu tenho fé que eu vou ser curado. É não se entregar, e sim confiar. Todos os dias ela se encontrava à porta, porque não podia entrar para dentro. Até que um dia vem passando um homem simples, com a sandalinha nos seus pés, um homem humilde, um homem cheio de misericórdia, cheio de compaixão, e ele dá uma olhada para aquela mulher. Eu, pelo meu modo de pensar, eu acredito que para ela era muito comum pessoas entrarem toda hora ali. Mas ela tinha fé dentro dela que ela ia receber a cura. Mas ela não imaginava que o próprio Senhor Jesus Cristo iria passar por ali. Muitos iam atrás de Jesus. Ela aguardou Jesus passar. O que o Dr. Lucas relata que ele não conseguiu resolver o problema daquela mulher. Jesus entrou com providência porque ela tinha fé. Porque ela tinha fé. A fé atraiu Jesus Cristo até ela para resolver o problema dela. A fé atraiu Jesus Cristo até ela. Assim como muitas das vezes nós na dificuldade, muitas das vezes nós naquele problema sério que se encontramos, mas quando nós colocamos fé, saiba-se de uma coisa: você está atraindo o Senhor dos Senhores ao teu encontro. Ele está vindo ao teu encontro. Pela fé Ele vai lhe abençoar. Pela fé Ele vai lhe abençoar. Pela fé, eu não sei o que você veja, mas Deus está falando no meu coração. Tem documentação sendo assinada por você. Esta noite, Deus está falando no meu coração. Tem milagre sendo derramado neste lugar. Para quem tem fé, quem tem fé vai ser nada atrás de Jesus se não for fé. Nós temos fé. Nós sabemos que o que está fora do lugar em nossas casas, Deus vai colocar no lugar. Quando nós temos fé, ainda que a sepultura esteja aberta, Deus vai fechar a sepultura e tu vai passar por cima dando glória ao nome do Senhor. Quando nós temos fé, ainda que o adversário arma a maior cilada para a tua família, Jesus vai na frente, Ele desarma a cilada e você vai passar dando glória ao nome dEle. Por isso eu lhe digo, o justo vive da fé, e só quem é justo começa a glorificar. Nesta noite, começa a glorificar. Se você encontra o teu coração diante do Senhor, você é justo na presença dEle, receba o teu milagre nesta noite. Receba a tua vitória nesta noite. Observamos, igreja, que Estevão, ele era um homem cheio de fé. E ele atraía o Senhor. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não sabe o que é fazer prodígios e grandes sinais? Grandes sinais. Grandes sinais. Grandes sinais entre o povo. Quando a Bíblia fala assim, olha, presta muita atenção nisso. Enquanto já fala assim, ó, não toqueis nos meus ungidos. Sim ou não? O Crônicas fala, Salmo 115 também fala, não
Toquei, Salmo 125, não toqueis nos meus ungidos. Quando nós falamos não toquei nos meus ungidos, muitas pessoas encontram esse texto dizendo assim: olha, o ungido do Senhor é só aquele que foi derramado óleo na cabeça dele, que foi consagrado. O ungido do Senhor é só aquele que foi derramado óleo, ele é ungido, é escolhido do Senhor. Nós pensamos muitas vezes assim: o ungido do Senhor é o pastor. O pastor é o ungido do Senhor. Quando nós começamos a ler essa palavra, nós pensamos assim: é uma palavra que puxa para o nosso lado, para quem é separado. Sim ou não? Só que veja bem, quando o Senhor relata essa palavra, Ele relata para os reis, para não tocar no povo do Senhor, para não tocar no seu povo, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Então não pode tocar no pastor, mas no irmão, na irmãzinha lá no fundo pode. Jesus não faz acepção de pessoa. Esse contexto ele é muito interessante. Certo que quando Davi ele é escolhido como rei, Saul tenta o matar. E o que Deus fala para Samuel? O que você está querendo com Saul ainda, Samuel? Eu já rejeitei ele. Então o próprio Deus já ungiu ele, mas o rejeitou. Então quando ele está dizendo assim, não toquei nos meus ungidos, ele não está falando quem é separado ou consagrado a alguma coisa. Ele está falando quem está cheio do poder dele. Por quê? Ele falou para os reis, não toque nos meus. A nação de Israel é do Senhor. A nação de Israel é escolhida do Senhor, é ungido do Senhor. Todo o povo é escolhido do Senhor. Por isso que ele fala, meus ungidos, meus. Ele não fala meus. Grande quantidade. Então a igreja, vamos supor nós aqui hoje, vocês, a igreja, nós somos ungidos do Senhor, escolhidos pelo Senhor. Porque o Senhor não faz acepção. Não é porque o pastor, não pode falar do pastor que vai morrer. Cuidado no que fala. Mas cuidado no que fala da irmã lá no fundo que está em oração. Aquela que está sentadinha lá no cantinho, que está em constante oração com o Senhor. Aí nós começamos a observar o que é escolhido do Senhor, fazer uma obra para o Senhor. Vai lá no hospital, faz uma visita, chega lá, dá uma pessoa doente, acamada, ora por ela, 2 dias a pessoa vai embora. Aí já fala, glória a Deus, eu fui lá, eu orei, 2 dias a pessoa saiu do hospital, que bênção gloriosa. Eu sou escolhido pelo Senhor, eu fiz uma oração e a pessoa saiu do hospital. Quem entende, diga amém. Amém. É diferente de quem não precisa nem ir no hospital. Ele ora aqui, porque ele é ungido, é escolhido. E Deus opera um milagre lá. Você ora na tua casa e Deus opera um milagre lá no hospital. Veja bem, é diferente. Isso aí é sinal te acompanhando. É sinal lhe acompanhando. Grandes sinais é você ter fé e colocar o teu joelhinho no chão e dizer assim: amanhã as portas vão se abrir para mim de trabalho. Amanhã as coisas irão acontecer. O melhor para a minha vida. Lembrando que você é um povo escolhido. Além de você ser ungido ao Senhor como vencedor, Deus te escolheu para que você coma o melhor desta terra e que para outra você tenha a vida eterna. Por isso Deus te chamou. Tu imagina, igreja, você ser os sinais te acompanhar no meio do povo. É você chegar
tá vazia e tem 5 vendedores para te atender, Carol. E quando você tá lá sendo atendido, a loja encheu. Você olha, meu, tanta gente, não dá nem para sair. Sinais. Isso é sinal. E tu sabe que não é heresia, tu sabe que é verdade que eu estou falando. Isso é sinal. É sinal que quando você vai no hospital, tem 50 na tua frente, daqui a pouquinho já te chamou você primeiro. Isso é sinal. Você fala, como é que pode? Isso é sinal. É sinal que vai me acompanhando. É você chegar e você, em determinado lugar que você passa, você vê que está vazio, enche. Onde você passa, está aquele lugar tribulado, aquela luta tremenda. E você senta no sofá daquela casa, daquela pessoa. Daqui a pouquinho você começa a ver a Shekinah de Deus sendo derramada naquele lugar. E quando ele estava em tribulação, agora começa a ter paz. Isso é sinal. Estevão não era assim. Onde ele passava, os sinais acompanhavam ele. Só que veja bem, todas as vezes que os sinais começam a lhe acompanhar, olha para o teu irmão e diga assim, olha, está preparado para a oposição? Está preparado para a oposição? É só começar a crescer. É só começar a crescer. Começou a crescer, se prepara, porque a oposição se levanta. Todas as vezes que os sinais começam a lhe acompanhar, viu, presbítero? Todas as vezes que aonde tu colocar a planta dos teus pés e os sinais começarem a lhe acompanhar, a oposição se levanta. Estevão não fala da família dele. Estevão não se fala se ele tinha esposa. Estevão não se fala se ele tinha filhos. A única coisa que nós sabemos de Estevão é que ele era um homem escolhido para cuidar dos órfãos e das viúvas. O 7º escolhido para cuidar das viúvas e do órfão, que nós sabemos. Era o 7º escolhido, mas não sabemos se ele tinha ali esposa, se ele tinha filhos, qual o grau de estudo dele, não sabemos nada. A única coisa que nós podemos acompanhar e ter a certeza de que ele era, é que ele era cheio do poder de Deus, e os sinais e os prodígios o acompanhavam. A única certeza que nós temos era essa. Não se fala da família dele, não se relata. E quando se posicionou o inimigo, porque ele estava cheio do poder, e ele começa em Atos capítulo 7, ele começa a relatar as histórias da Bíblia. Em Atos 7, do 1 ao 8, ele vai falar sobre Abraão. Ele começa a falar do patriarca. Em pleno discurso, ele começa a citar a Bíblia. Conhecimento. Ele começa a citar a Bíblia, do 9 ao 19, ele começa a falar de José dentro do Egito. Pessoas pegam e falam assim, José do Egito. José não era do Egito, José era hebreu. Mas ele estava no Egito. Então é José no Egito e não no Egito. Se você for pegar do 20 ao 29, vai falar sobre o nascimento de Moisés. Ele começa a discursar entre o povo com conhecimento e clareza. E aquilo começa, o oposto começa a se enfurecer pelo conhecimento de um homem. Estratégias que o Espírito Santo dá. Estratégias. Do 30 ao 37, ele vai falar sobre a vocação de Moisés. Do 38 ao 43, ele vai falar sobre a obstinação dos hebreus. Do 44 ao 50, a aliança de Deus com Davi, ele vai falar. Começa a discursar. Do 51 ao 56,
O homem cheio de Deus, ele vê a glória de Deus. Ele começa a olhar para o céu. E quando ele olha para cima, ele vê Deus, ou seria a glória de Deus, no trono. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à sua destra, do lado direito dele. Quando ele vê aquilo, ele não olhou para mais nenhuma dificuldade que estava sofrendo, porque ele estava sofrendo uma acusação. Ele, cheio do poder de Deus, ele já não estava mais vendo as pedradas que estavam vindo na vida dele. Ele não estava mais vendo as dificuldades que estavam vindo na frente dele, porque ele começou a olhar para o Senhor. Quando você começa a olhar para Jesus, tu não vai ver as dificuldades vindo no teu caminho. Não tire os teus olhos de Cristo, ainda que as dificuldades venham, ainda que as pedradas venham contra a tua vida, ainda que as lutas venham sobre a tua família, não tire os olhos de Jesus Cristo de Nazaré. Não tire os olhos de Jesus Cristo. Observa a igreja, ele olha para cima e ele vê a glória de Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ei, você quer ver Jesus nesta noite? Você quer ver Jesus na tua casa? Não fique olhando para as pedradas que estão te atirando, não fique olhando para as pedradas que estão te atacando. Você vai crescer na presença do Senhor. Jesus vai se manifestar na tua vida para que você venha alcançar a tua vitória, e é no nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as dificuldades, nós perdemos o sentido para vencer. Quando nós começamos a olhar, meu casamento está difícil, e nós começamos a olhar só para a dificuldade, vamos perder o casamento. Quando nós temos a dificuldade no nosso ministério e começamos a olhar só para a dificuldade, vamos perder o nosso ministério. Quando nós começamos a olhar as dificuldades na vida dos nossos filhos e começamos a olhar só a dificuldade, nós vamos perder nossos filhos. Mas quando nós começamos a tirar os olhos das dificuldades e olhar para Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o mesmo que vai lhe abençoar, Ele é o mesmo que vai livrar, Ele é o mesmo que vai lhe ajudar, Ele é o mesmo que vai lhe abençoar. Ei, tira o olho da dificuldade este ano, começa a olhar mais para Jesus Cristo de Nazaré. O teu casamento vai bem, o teu trabalho vai bem, o teu financeiro vai bem, o teu emocional vai bem, o teu espiritual vai bem, o teu trabalho vai bem. Olha, é para Jesus Cristo de Nazaré. Isso que a dificuldade faz com que nós paramos. Estevão, ele falou assim: olha, está vindo tudo quanto é pedrada contra mim, mas eu vou olhar para Jesus. Eu não vou perder tempo com as pedras, eu vou olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Quem olha para Jesus tem vitória. Olha para o assim, ó. Olha para Jesus, não vai ter vitória. Olha para Jesus, não vai ter vitória. Eu paro para pensar que na nossa vida tem tantas coisas que nós podemos colocar um ponto final. Tem tantas diversidades que nós podemos assim, ó, ponto final, não tem mais jeito, isso não tem mais solução. Hoje eu estava falando com uma cliente, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Luiz, eu quero te pagar. Eu falei assim: mas capaz, dona Lúcia, eu estou em oração com essa mulher aí, ó, já tem uns 2 anos, né, a pastora Márcia? Ela está com um tumor no pulmão dela. Ela está com 4 tumores, 3 e 1 no pulmão. 3 nas partes do corpo e 1 no pulmão. Ela falou: Luiz, eu quero te pagar. Eu falei para minha esposa, eu falei: eu acho que ela não está boa da cabeça, ela está tomando um remédio, ela não me deve nada, tem um ano que eu arrumei a máquina dela. Aí eu mandei um áudio para ela, eu falei: dona Lúcia, a senhora não me deve nada, está tudo certo? Ela falou assim: devo sim.
Porque o dia que você veio arrumar minha máquina, você não cobrou a tua mão de obra, porque eu estava muito doente. E você não cobrou minha mão de obra, você cobrou só a peça. E você falou assim para mim assim: não se preocupa com a mão de obra, dona. Você compra a peça, vou comprar a peça, eu troco para a senhora não fica sem máquina. Mão de obra, não se preocupa. E ela falou assim: e tu não cobrou a mão de obra, você cobrou só as peças. E eu estava tão ruim aquele dia, eu e minha esposa, eu estava tão ruim, e estava eu e minha esposa. E vocês ali oraram por mim. 3 tumores cristalizou. 3 tumores não tem. E o do pulmão, ele não cresceu. O médico falou assim que é para mim fazer exame daqui a 1 ano, que não tem perigo nenhum, que não tem raiz, não tem nada. E eu estou tão feliz que agora eu posso te pagar, seu Luiz. É a gente orando e Deus operando. É a gente orando e Deus operando. Se eu olho para as pedras, eu esqueço de orar por aquela mulher. Se eu esqueço de orar por aquela mulher, eu já estou vazio, já não estou cheio. E se eu estou vazio, capaz que ela vai receber um milagre, a não ser pela fé dela ou pela família. Mas eu creio, igreja, que quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós não olhamos para as dificuldades e nem para as pedradas, mas nós olhamos somente para Jesus Cristo, porque Ele sim é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Se você quer vitória, dê uma boa salva de palmas para Deus. No mundo que estamos vivendo, nas dificuldades que estamos vivendo, olha porque eu vou dizer assim, tu tem que ser cheio do poder de Deus. Tem que ser cheio do poder de Deus. Vou lhe dizer uma coisa.